Olá pessoal, hoje vamos falar sobre movimentos sociais em saúde. Inicialmente, nós precisamos entender qual é o histórico da noção de movimentos sociais no geral. O movimento social inicia de uma maneira mais estruturada na década de 1960, a partir de mobilizações populares muito associada com a defesa de direitos ou extensão de direitos que não eram para todos, em uma determinada população em um determinado país. Algumas características importantes. Os movimentos sociais não surgem baseado em uma diferença de classe social. É claro que a diferença econômica ela aparece, mas é entendido que a diferença econômica ela é decorrência de uma restrição de direitos por outros motivos. Então, quais são os principais movimentos que surgem ali em 1960? Por etnia, direitos dos negros, relacionado com a ideia dos direitos civis, né, norte-americanos. Gênero, então começam os movimentos em defesa do feminino, ou particularmente o feminismo, ou em relação a um determinado estilo de vida, usualmente um estilo de vida mais coletivo, mais empático, e aí entram os ambientalismos, os pacifismos, que são movimentos sociais com essa característica de uma causa e não necessariamente uma relação de opressão econômica. E isso é importante colocar por quê? Porque os movimentos sociais eles estão dentro da estrutura. Eles não têm uma intenção de tomada de poder, eles não é a noção da multidão que invade e toma o governo. A ideia do movimento social é de qualificar, de transformar a estrutura existente, mas não necessariamente de desfazer a estrutura existente. E, claro, uma das características do movimento social é que são ações coordenadas com o mesmo sentido, com uma mesma direção ou o mesmo objetivo compartilhado. No Brasil, como isso acontece? Nós estamos falando dos anos 1960 internacionalmente, e no Brasil nós estamos em pleno período ditatorial militar. E aí o movimento, ele acaba sendo muito mais um movimento de reação à existência de uma ditadura. Então os movimentos sociais eles são muito associados à ideia de um protesto, de uma contrariedade ao Estado. E, e alguns mecanismos de tentativa de minimização da resistência, vamos dizer assim, aceitaram a participação popular, mas não necessariamente o movimento social. Isso significa que em muitas instâncias no Brasil, na década de 60, existia a participação da população, mas essa participação era uma participação geralmente selecionada e não, ou muitas vezes, não pertencente a movimentos sociais mais organizados ou mais críticos ao Estado que estava colocado. Isso acontece de maneira maior ou menor ao longo dos anos 1960, 70, e nos anos de 1980 nós temos um movimento mais forte de oposição e de extensão de direitos. Esse movimento ele é um movimento que se alia também à crise econômica e à diminuição da capacidade repressora do Estado. E aí volta aquela ideia inicial, o movimento da década de 80 no Brasil é um movimento de aperfeiçoamento das instituições vigentes. E uma das características que acaba surgindo, particularmente no setor da saúde, é o chamado movimento sanitário. Em muitos textos e muitas discussões da área de saúde coletiva se faz referência ao movimento sanitário. O movimento sanitário daria para dizer que é um movimento social em nome de uma saúde democrática e cidadã, que ocorreu nos anos 1980 e que continuou no início dos anos 90, depois da institucionalização do SUS. Na década de 1980, ao seu final, o processo de redemocratização já está instituído. Então, os movimentos sociais começam a se tornar mais organizados, eles ganham uma estrutura mais definida. Por exemplo, um CNPJ, um estatuto, um regimento, uma série de ordenamentos que vão dando institucionalização para o movimento social. E por causa disso acaba ocorrendo uma polarização entre o Estado ditatorial e a sociedade civil organizada, representada
pelos seus movimentos sociais institucionais. O movimento da reforma sanitária, como nós já comentamos, ele é o que encabeça muito do processo da 8ª Conferência Nacional de Saúde em 1986. E isso faz com que entre na discussão a questão do controle social, para que nós, no histórico recente de repressão aos movimentos sociais, pudéssemos ter um espaço de movimentos sociais organizados e institucionalizados dentro do setor da saúde. E a ideia era que a saúde fosse um espaço democrático e que um espaço que assegurasse democracia também para outras instâncias. Atualmente, nós vivemos um cenário bastante diferente, porque, primeiro, nós não temos um inimigo, claro, não temos um Estado opressor da maneira que foi a ditadura, e o movimento social ele fica muito mais identificado quando ele tem um alvo, quando ele tem algo contrário. Não que seja obrigatório, mas isso facilita a agregação das pessoas em torno de uma pauta comum. Então, atualmente, nós temos uma grande descrença em relação à capacidade dos movimentos sociais instituídos. As pessoas têm uma certa dificuldade de acreditar, por exemplo, no partido político, no sindicato, no conselho profissional, no conselho de saúde e assim sucessivamente. Ao mesmo tempo, o movimento sanitário ele foi sendo desvalorizado fora dos espaços de controle social. Se a pauta de democracia e de participação era principalmente dos movimentos sociais, profissionais da saúde, área industrial, gestores de saúde, nem sempre são vinculados a movimentos sociais. Então isso acaba retirando uma grande parte do apoio que esse movimento sanitário, porque nós não podemos esquecer que o movimento sanitário ele era um movimento que congregava a população em geral, mas também acadêmicos, universitários, empresários da saúde, profissionais da saúde, entidades de classe, e essa diversidade foi se diluindo ao longo do tempo. Além disso, como eu já coloquei, as formas clássicas de organização têm uma certa dificuldade de serem entendidas como mais legítimas ou como representativas. E aí nós temos uma dificuldade de como compreender essa maneira que as pessoas vão se organizar socialmente. Importante é deixar claro que as pessoas vão sempre, de alguma maneira, se organizar por alguma pauta, particularmente na questão da saúde. Só que nós temos hoje em dia somente espaços mais institucionais previstos para isso. Essa modificação do que está sendo ofertado para a população e enfim, para os movimentos participarem e do que eles efetivamente acham que é resolutivo, fez com que os espaços de controle social se pulverizassem. E aí acho que é uma questão importante, espaços de controle social oficiais e não oficiais, institucionalizados ou não institucionalizados. E a discussão do direito à saúde, então, estaria em primeiro lugar nos conselhos, nas conferências de saúde, que são os locais esperados para isso, mas também no Ministério Público. Então, muitas pessoas vão ao Ministério Público na tentativa de assegurar direitos que, em alguma medida, poderiam ser pautados dentro dos conselhos de saúde. As promotorias de defesa do consumidor, isso é mais comum na relação com o setor privado, então o PROCON faz às vezes de ação do controle social ou do movimento social para a saúde. As assembleias legislativas, onde você aciona o seu vereador, o seu deputado, em nome de uma pauta importante, aí nesse caso particularmente muitos profissionais da saúde se alinham para esse caminho. As câmaras, os conselhos profissionais, existe uma grande pressão de conselhos profissionais para direitos tanto da população, muito legítimos, quanto de espaços profissionais que potencialmente podem ser também benéficos para a população. E os meios de comunicação. Quem nunca ouviu pessoas que acusam denúncias de limitação de acesso, desigualdade de tratamento, não nos conselhos de saúde, por exemplo, ou nas ouvidorias do sistema de saúde, mas vão à mídia, né? Rádio, televisão, jornal, o que for, para dar visibilidade e voz para o movimento social. Uma outra estrutura que também ficou bastante popular com essa descrença dos espaços institucionais foram as formas de organização
não governamental da sociedade, as populares ONGs, né? Então, no Brasil, elas são formadas principalmente através de vínculo com movimentos sociais. Por que eu estou colocando dessa maneira? Porque se nós não temos uma filiação, uma vinculação com o movimento mais organizado, nós nos unimos por coincidências ou características momentâneas. Então, nesse momento é importante defender isso, aí nós nos agregamos àquele espaço. As ONGs, elas têm uma característica um pouquinho mais estruturada, então elas têm um corpo jurídico, inclusive, né, que se estruturam, e elas acabam, de certa maneira, comprometendo que a participação dessas pessoas é, de algum grau, pertencimento a esse movimento social. Só que esse pertencimento ele é um pertencimento menos fidelizado. Você não precisa, por exemplo, necessariamente ser negro para participar de uma ONG de defesa da população negra, né? Diferentemente de alguém dizer assim, eu vou participar do movimento negro, mas uma pessoa que não é negra tem menos legitimidade, é entendido a noção da legitimidade do lugar de fala. Mas as ONGs, elas têm uma estrutura um pouquinho menos rígida, apesar de serem vinculadas aos movimentos. Então isso fez que elas se popularizassem muito na questão de uma oferta de serviços ou respondendo a uma necessidade das pessoas. E um dos exemplos bastante emblemático, que foi ali nas décadas de 80 e 90, mas que continua até hoje, foram as ONGs relacionadas a questões ao HIV e AIDS. Então, era um espaço que o Estado ainda não tinha uma oferta exatamente adequada, e mesmo tendo oferta, ela era restrita. Então, essas ONGs, elas trabalhavam com mobilizações reivindicativas, porque afinal eu preciso acionar os outros atores, que eu já citei anteriormente, para que aquilo se torne uma questão reconhecida do movimento. Um apoio aos portadores do problema ou da síndrome, da doença. Então, essas ONGs de apoios, né, familiares das crianças com algum transtorno, das pessoas portadoras de determinada deficiência ou de doença, isso, de certa maneira, é um movimento social organizado em torno de uma pauta bem específica. Prevenção de populações vulneráveis, então envolvia também aspectos de não disseminação do problema, mas, de novo, você precisa trabalhar com as pessoas que fazem parte, assim como das pessoas que não fazem parte, né? O aperfeiçoamento de práticas de cuidado, nós tínhamos, ainda temos muitas ONGs que são muito mais capacitadas, inclusive capacitam serviços de saúde institucionais para trabalhar. Assessoria jurídica a usuários, principalmente depois de 88, onde saúde é um direito, o usuário muitas vezes precisa desse direito e ele pode ir para a Defensoria Pública, Ministério Público, mas muitas ONGs tomam a frente em relação a isso. E o item que eu acho particularmente importante, que é a educação da população em geral. Porque para que aquilo se torne um problema reconhecido da sociedade civil, da sociedade organizada em geral, ela precisa ser um problema compartilhado. Então, apesar de eu não ser negro, eu preciso reconhecer que a população negra tem problemas de saúde específicos. Apesar de eu não ser indígena, eu preciso reconhecer, entende? Então, existe um movimento de educação para aquela condição, para aquele problema, onde você, em alguma medida, apoia o movimento social organizado, mas não necessariamente precisa ser pertencente àquele movimento social organizado.